Gravando. Isso aí. Vamos lá. Reflexão da luz, né? O que é a reflexão da luz? É quando a luz incide no meio, numa superfície, e retorna no mesmo meio. Ele não passa de um meio para o outro, então a luz é refletida. Certo? Eu tenho aqui uma superfície plana. Essa superfície plana, eu tenho um R1, que é o raio de incidência, incidiu, ele vai ser refletido. Lógico, incidiu refletido. Traça-se uma normal. Quem é a nossa normal? A normal é sempre formando o ângulo de 90 graus com a superfície, e aí eu tenho um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Isso aconteceu na curva. Então eu tenho as leis da reflexão. Qual é a primeira lei da reflexão? A primeira lei da reflexão é a seguinte: o raio incidente, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido sempre estarão no mesmo que plano. Isso quer dizer que ele o quê? Posso dizer assim, que o RR, o RI, N e o RR, quem são esses? O raio incidente, a normal e o raio de reflexão são coplanares. O que quer dizer coplanares? Estão no mesmo plano. Coplanares quer dizer o mesmo que, gente? O mesmo plano. Então, tá aí a nossa primeira lei. Vamos lá para a segunda lei. Segunda lei. A segunda lei, ela é bem simples. A segunda lei fala o seguinte, que o ângulo, eu tenho dois ângulos, né? O ângulo de incidência, só para a gente não esquecer o nosso I, é igual ao ângulo de reflexão, que é o R. O R que eu pus lá, né? Isso quer dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a nossa segunda lei. Não tem segredo. Um ângulo de incidência é igual ao ângulo de quê? De reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? Um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá bom, professor. Beleza. O senhor está falando aí de. Então, quando se fala de reflexão, nós vamos ter essas ideias aí. O raio vai incidir no mesmo meio e ser refletido no mesmo meio, tá? O raio vai ser incidido no mesmo meio e refletido no mesmo meio. Então, isto basicamente é um espelho plano, tá? Se basicamente isso é espelho plano, então nós vamos começar a estudar o quê? Espelho plano. Então, ó, espelho plano. Na verdade, no decorrer desse assunto, nós vamos estudar tanto o espelho plano quanto o espelho curvo, né? Que são os espelhos côncavo e convexo. Tá bom? Espelho plano. Então, primeira coisa, como é representado um espelho? Galera, chegando agora, foda, hein? Deixar a galera aí de fora da aula, meia hora depois. Então, lá, ó, o que é o nosso espelho plano? Primeira coisa, o espelho ele é representado com assim, ó. Vai ser uma reta, deixa eu tentar fazer uma reta. É uma reta.
que vai ter esses 3 tracinhos, ó. Certo? Tendo esses 3 tracinhos, nós estamos falando de que ao ter esses 3 tracinhos? Esses 3 tracinhos, nós estamos falando de um espelho. Tá bom. Então, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Se eu colocar aqui um ponto O, um ponto A qualquer, tá aqui meu ponto A. Eu vou ver a imagem dele, mas eu estou vendo um ponto, né? Então, esse objeto, esse ponto, está a uma certa o quê? Distância do espelho. Então, vai aparecer uma imagem desse ou desse ponto, que eu vou chamar de a linha, que é a imagem. Você percebe que está a mesma linha e tal, então vai estar a mesma distância. Se você tiver uma reguinha aí, você consegue fazer isso direitinho. Aqui não ficou muito parecido, não. Vou tentar fazer aqui um esquema. Para ficar parecido, entendeu? Aqui está meu ponto A. Só que é a imagem. Então, se é a imagem, vai estar sobre a mesma que distância. Então, ali a minha imagem vai estar sobre a mesma distância. Então, eu tenho um D e um D'. Isso quer dizer que D é igual a D'. Isso quer dizer que as imagens são o quê? Imagem simétrica. Simétrica é igual, né? Mesmo tamanho, certo? Imagens o quê? Simétrica. Mas, professor, como que eu defino esses pontos? Fácil. Deixa eu te explicar um macete legal. Vamos imaginar que passe um raio de luz lá do ponto A, ó, esse raio de luz. Nós sabemos que traçando-se uma normal, esse raio sai sobre o mesmo ângulo. Concorda comigo? Se eu traço uma normal, esse raio sai sobre o mesmo ângulo. Certo. Mas poderia ter um outro raio de luz. Vamos pegar um raio de luz aqui, laranja. Que ele passa aqui. Eles passam por lá e tem outra normal, certo? Ele tem que sair sobre o mesmo ângulo. Agora, olha como é legal isso. Prolongue o raio vermelho. Prolonguei o raio vermelho. Prolongue o raio azul, o azul, ó, laranja. Vou voltar aqui. Prolongue o raio laranja. Os raios se encontraram, o prolongamento dos raios se encontraram, não se encontrar? Então é ali que forma a imagem. É ali que está formando quem? A imagem. Galera, vocês estão chegando muito atrasado. Meia hora de atraso aí. Não vou deixar mais não, viu? Entrar não. Olha lá, ó. Quem perde é vocês. Ó, se eu prolonguei, eu achei minha imagem. Mas existe 2 pontos aqui que eu vou marcar para vocês, sim, ó, em, em verde. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó. Houve aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de V, tá?
ou V, só para a gente entender. Que ponto que é esse o V? Eu vou nem chamar de V, eu vou fazer assim, chamar assim. Ponto real. Aonde é o nosso ponto real? O ponto real é o cruzamento efetivo dos raios luminosos. Que seria esse, vou chamar ele aqui de PR. Esse ponto é o PR. Por que o PR? Porque ali não foram os próprios raios de luz. E aí nós vamos ter o ponto virtual, o nosso ponto virtual, que é o cruzamento, dos prolongamentos dos raios de luz, raios luminosos, né? Que seria não, que é meu pontual linha. Ou detalhe, aonde que formou a imagem, né? Formou a imagem, meu ralinha. Então, é simples demais. Então, o raio incidiu o mesmo ângulo. Copia esse desenho aí, para a gente continuar. Então, fica claro que um espelho plano, a imagem, o objeto e a imagem estão sob a mesma distância, né? O objeto e a imagem estão sobre a mesma distância. Então, não mude, não. Então, será que copiam depois? Eu envio o arquivo para vocês. Não deixe de fazer a chamada que está lá, viu? Então, vamos lá. Não, tá lá agosto, não? Eu coloquei um de agosto, não? Promete. Tá. Eu vou dar uma olhada, depois eu Só aviso tem do vocês. mês 7 Hã? só, né? Só tem do mês 7 lá só. Então eu acho que eu fiz um de agosto, não? Deixa eu ver aqui o negócio. Porque devo ter colocado para vocês no grupo. Eu fiz uma só, não fiz separadas por dia, não. Não sei se está no grupo. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que está no grupo, hein? Deixa eu pesquisar aqui no grupo. Forms.
9/7. Eu não fiz, não. Vou fazer, tá? E envio para vocês. Certo? Então, vamos lá. Eu vou... Galerinha, e aí, agora nós vamos ver uma imagem. Como é que é formada as imagens? Quando se fala de imagem, imagens não, imagem. Quando eu falo de imagem no espelho plano, eu gosto de colocar assim, quer ver? Vou pensar aqui um espelho. Vou pôr aqui um espelho. Opa! Põe um espelho aqui. Um espelho plano. Ele tem que ter esses 3 tracinhos aí. Certo? Ele vai ter que ter esses 3 tracinhos no espelho plano. Se ele não tiver, não é espelho plano. Vamos colocar aqui a letra para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui a primeira letra do meu nome, que é o L. Tudo bem? Luiz Augusto. Luiz, a letra do primeiro nome. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente definir as imagens lá. Eu vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C. Certo? Ponto A, B e C. Então, se eu definir pontos, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu defini esses pontos, ao definir esses pontos, nós vamos ter o quê, ó? Lembrando do conceito lá anterior, o ponto, então eu vou ter aqui, eu vou ter aqui uma distância A, que vai ter que ter a mesma distância lá, BA, linha. Então, aqui está o meu ponto A. Eu vou ter uma distância aqui, eu vou pôr de cinza. Eu vou ter aqui uma distância aqui de B, né? A distância de B, a mesma distância lá. Distância de B, que eu vou chamar de linha. Que ponto que é esse? Alinhado é o B'. Se você fizer isso com a régua, você faz legal. Vou ter lá a distância de C, que tem que estar a mesma distância de C'. Que ponto que vai aparecer lá? O C'. Então, eu tenho um A', o B' e o C'. Ligando esses pontos, é A com B com C. Olha como ficou minha imagem, né? Então, aqui está o meu objeto e aqui está a minha o quê? Imagem. Detalhe, gente, só para chamar a atenção. Objeto e imagem. Característica dessa imagem. Essa imagem, ela é virtual. Ela é virtual. Ela é direita. Tá vendo que ela está invertida? Ela não está direita. E nesse caso, ela é do tamanho o quê? Igual. Então, a natureza das imagens é por aí. A natureza, posição e tamanho. Eu vou pôr aqui, só para você não esquecer. Quando eu falar natureza. Ó, qual é a natureza do espelho plano? Virtual. Qual é a posição do espelho plano? Posição do espelho plano. Ela é direita. Qual é o tamanho da imagem do espelho plano? Igual.
Entenderam? Então, lá, ó, essa imagem é virtual, a natureza dela, ela é direita a posição e o tamanho igual. Então, toda a imagem de um espelho plano, vou botar aqui, espelho que? Espelho plano. Toda a imagem do espelho plano, toda a imagem do espelho plano, a imagem será virtual, direita igual. Virtual a natureza, direita a posição igual o tamanho. Tudo bem? Então, ela é isso aí. Copie. Essa é a nosso espelho plano. Dá para fazer um punhado de desenho aí, né? Nosso espelho plano. Só que aí é por isso que quando você vê um carro, uma ambulância, na hora que você olha no capô, tá lá escrito ambulância do contrário, né? Mas por que que tá escrito contrário ambulância? O nome ambulância. Por quê? Quando uma pessoa está dirigindo um carro, vê uma ambulância atrás, ela não olha para trás, ela olha através do espelho. Se ela olha através do espelho, o espelho vai montar, ela vai ver uma imagem como? Como a imagem de lá já está invertida, ela vai ver a imagem de forma correta. É por isso que se escreve lá ambulância de forma, né? Esta formazinha aí, justamente por causa que vai ver através do espelho. Então, a imagem através do espelho ela é uma imagem direita, certo? A imagem através do espelho é uma imagem direita. Então, vamos continuar aí, beleza? Então, é o seguinte, esta é a primeira, nós já vimos as imagens, né? Agora nós vamos ver uma coisa chamada de campo visual. Nós vamos ver o campo visual. Né? Campo visual é a região onde que você consegue ver os objetos através do espelho. Então, campo visual é a região que você consegue ver através de quem? Através do espelho. Então, deixa eu te mostrar como é um campo visual. Vamos imaginar que eu tenho aqui, seu campo visual, eu tenho aqui um espelho plano. Eu tenho aqui meu espelho plano, certo? Eu vou desenhar um olho, hein? Aqui é um olho, uma pessoa com o seu olhão aqui. Eu gosto de fazer isso para não falar que é um olho. Tá ali o olho da pessoa, tá certo? Eu vou pôr ele até mais afastado, esse olho, para a gente entender. Eu vou apagar aqui um pouquinho. Apaguei a linha toda. Eu vou fazer aqui. Aqui está minha pessoa, com seu olhão. Gente, para ver, os raios de luz têm que chegar aos olhos. Então, vamos lá. Um raio de luz. Eu vou pôr aqui. Claro, azul mesmo.
Um raio de luz chegou dessa extremidade. O outro raio de luz, vamos fazer o seguinte, melhor. Vamos fazer um raio de luz, chegou aqui. E o outro raio de luz chegou de outra extremidade. Tá certo? Então, eu vou imaginar que aqui é meu ponto O. O de quê? De observador. Então, prolongue o raio, ou prolongue o espelho e veja a distância. Essa distância é D. Então, é uma distância D. Coloque sobre a mesma distância. Certo? Colocou sobre a mesma distância. Isso é D'. E quem vai estar lá? O ponto O'. Ou observador de O'. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Lembre que o raio de luz, ele incidiu, né, gente? Ele incidiu. Deixa eu pôr aqui um azul. Ele está só refletindo aqui, então ele incidiu. Ele também incidiu lá, ó. Então, prolongue o raio incidente. Os raios incidentes. Prolongou, ficou torto. Faça isso com a régua legal, que se você fizer com a régua, fica certinho. Epa, tô torto. Ó, prolongou. Então, qual é a região? Qual vai ser a minha região do meu campus visual? É essa região aqui, ó. É a região em que eu vejo tudo. Então, aonde está essa região? A região que eu vejo tudo. Esta região aqui, ó. Esta região, ó. Estão vendo? Aqui eu enxergo tudo. Esta região de laranja é minha região de campo que, gente, visual. Essa região é compreendida como a região de campo visual. Então, como que você define o campo visual? Você põe o observador, coloca a imagem do observador na mesma linha e prolonga os raios de luz incidente. Prolongue os raios de luz, o que, gente? Incidente. Está aí a nossa o quê? O nosso campo visual. Está aí o nosso campo visual. Então, às vezes, se você estiver fora do campo visual, você vai conseguir enxergar? Não. Você pode ter uma superfície refletora. Se você tem a superfície refletora, não está dentro do campo visual, você não consegue o quê? Enxergar, né? Você não consegue enxergar. Certo. Beleza, né? Até aqui. Campo visual, então é a região onde você, através de um espelho, consegue enxergar o objeto, né? Isto é o nosso campo que visual. Deixa eu definir campo visual. Vamos ver. Precisa definir. Copia o desenho. O campo visual é. Eu vou só pôr assim. O observador. Vou pôr de outra cor, preto. O
observador O, que é aquilo lá, consegue enxergar, epa, enxergar por meio do espelho. Campo visual, qualquer ponto da região. Consegue enxergar, o observador consegue enxergar por meio do espelho qualquer ponto que é essa região em laranja aí, né? Esta região em laranja aí. Certo? Tudo tranquilo aí, gente? Tudo de boa? Então, nós temos aí reflexão da luz, espelhos, campo visual. Então, vamos lá. Agora, a última partezinha nossa aí de hoje, uma das últimas partezinhas da nossa aí. Deixa eu ver, tem mais? Então é o seguinte. Então vamos lá. Deslocamento do espelho. Esse assunto é legal, né? Deslocamento do espelho. Deslocamento do espelho. Tá bom. Se é o deslocamento do espelho, eu vou imaginar o seguinte. Eu tenho o seguinte. Vamos imaginar. Opa, tá caindo tudo aqui. Eu vou colocar aqui o senhor Palito. Você já conhece o senhor Palito? Vou colocar aqui um espelho. Eu vou colocar esse espelho. Seguinte. Eu tenho um espelho. Então eu tenho um espelho, né? Como é aqui, eu estou vendo agora. Prometo. No caso do espelho, tá em pé aí? Pode ser, certo? No caso do espelho tá em pé, sim. Mas, professor, a luz atravessou o quê? Não, a luz não atravessa, ela só incide. Ali é o prolongamento, tá? Eu devo estar viajando. Na verdade, é só o prolongamento. Adria, quando tu tiver alguma dúvida, fale, porque eu tô só no tablet, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, eu não estou vendo a imagem de vocês. Vamos imaginar que eu estou aqui, ó, um espelho completão, e aqui é meu solo. Aqui é meu solo, tá? E aí eu vou para uma pessoa aqui, ó. O nosso senhor Palito. E esse ficou todo torto, né? Nós vamos colocar ele aqui.
Tá aqui o senhor Palito. Tá bom. Vamos começar aqui. Aqui é o objeto fixo. Objeto fixo. Por quê? Deslocamento. Olha o que eu estou falando. Eu vou estudar o deslocamento do espelho. Então, a imagem que vai ser formada é qual? Aonde vai estar essa primeira imagem? Detalhe, a mesma distância. Então, aqui é o D. Então, ele vai estar aqui, ponto O, ele vai estar aqui também, a uma distância D, que eu chamo de D'. Tá lá o senhor Palito, não dá para fazer igual, mas dá para tentar fazer igual. É, mais ou menos. Tá lá o senhor Palito. Certo? Mais ou menos igual. Aqui, ele tá meio... Pagou tudo. Nossa. Tá aí o senhor Palito. Então, essa é a minha primeira imagem. Assim, imagem um. Certo. Agora, o objeto continua fixo. Aqui é meu espelho, hein? O que é de espelho? Essa é a minha primeira imagem. Agora, eu vou aumentar a distância do espelho. Eu vou aumentar a distância do espelho. Então, calma aí. Vamos fazer devagar aqui. Eu tenho aqui meu piso. Tentar fazer uma linha reta. Eu tenho meu piso. Vou mudar a distância do meu espelho. Meu espelho vai aqui, ó. Meu espelho mudou a sua distância. Está aqui meu espelho. Mudou a distância. Só que o senhor Palito continua no mesmo lugar. Você consegue perceber que a distância agora passou a ser quem? Um Dzão, né? Lá era Dzinho, agora passou a ser um Dzão. Então a minha imagem também vai ficar uma distância qual? Dzão, ó. Distância Dzão também. Vamos ver se eu consigo fazer o mesmo tamanho. Eu acho que foi. Só que uma delinha. Tá ali a minha segunda imagem. Eu vou pôr assim, imagem 2. Você consegue observar que houve ou não houve um deslocamento da imagem provocada pelo deslocamento? Ó, se eu pegar essa distância daqui, ó, deixa eu acertar aqui e acertar aqui. Se eu pegar essa distância e chamar de x, quem é esse x? Esse x é quem? É o quê? O deslocamento. Vamos fazer devagar, vamos fazer diferente. Estou fazendo o contrário. Lógico, se eu pegar um espelho com outro aqui, pegar um espelho com outro, houve uma distância x. Quem é essa distância x? O deslocamento. Distância x é quem? O deslocamento do espelho. O deslocamento do espelho. E se eu pegar lá a distância daqui até lá, que eu vou chamar de y, isso vai ser quem? O deslocamento
da imagem. Mas quem provocou o deslocamento da imagem? Quem provocou o deslocamento da imagem foi quem? Foi provocado o deslocamento da imagem porque deslocou quem? O espelho. Então, vamos lá, vamos observar isso. Vamos adotar o seguinte: referencial, o referencial no objeto. Então, se eu adotar quem é a minha referência, é o objeto. Então, eu tenho x, que é quem? O deslocamento do espelho. X é o deslocamento do espelho. Se eu olhar quem é o x, é o deslocamento do espelho, que eu não fiz direito, o meu x é o deslocamento do espelho, que é igual a x, né? E y é quem? É o deslocamento da imagem. O deslocamento da imagem. Que é igual, esse deslocamento da imagem que é legal. O y é 2 vezes x. O y é 2 vezes x. Lógico, para deslocar, o espelho teve uma certa velocidade. Então, o v é quem? A velocidade do espelho, que eu vou chamar de v. Também a imagem, querendo ou não, tem um velinha, né? Então, quem é o velinha? É a velocidade da imagem. Comigo. Se o espaço é o dobro, então a velocidade é o dobro. Então, quem é velinha? Velinha é 2 vezes v. Velinha é 2 vezes v. Lembre que o referencial é no objeto, certo? Então, lá, ó, dentro da nossa observação. Se x é o deslocamento do espelho, o deslocamento da imagem é quantas vezes o do espelho? 2 vezes o do espelho. Se v é a velocidade do espelho, então a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Isso quem? O referencial no objeto. Certo? E se o referencial, professor? E se o referencial, estou falando de referencial nesse primeiro momento, de referencial aonde, ó? Referencial no objeto. Professor, e se o referencial for o referencial, a referência que eu adotar for no espelho? Então, se a referência for adotada for no espelho, não muda nada. Isso quer dizer que x é o deslocamento do espelho, x, confundi tudo. Do espelho. O y é o deslocamento da imagem. E x é igual a y, que não mudou. E v
é a velocidade do espelho, que é o V, né? Já está lá, V, Duda. E V' é a velocidade da imagem. Isso quer dizer que V' é igual a V. Então, não se altera quanto for que a ideia, não se altera isso aí. Beleza? Tranquilão aí, certo? Esta é o deslocamento do espelho. E por último, que é uma formulazinha, né? Por último, é o número de imagens formadas, né? Número de imagens para dois espelhos. Como assim, professor? Para dois espelhos. Como assim, professor? Simples. Vou imaginar que eu tenho aqui um espelho 1. Ó, meu espelho 1. E vou juntar aqui com ele um espelho 2. Então, tem o espelho 1 e o espelho 2. Vocês viram que formaram um ângulo. Nesse caso é 90 graus, né? Mas formou um ângulo alfa entre os dois espelhos. Certo. Se eu colocar aqui um ponto A, veja comigo, vai formar uma imagem aqui? Vai, a linha. Vai formar uma imagem aqui? Vai, a linha. Não é isso? Mas também vai formar uma imagem aqui, que é o meu a linha. Formou quantas imagens? 3 imagens. Mas isso altera de acordo com o ângulo, né? Então, a formulazinha é a seguinte. Quantas imagens que eu tive? 1, 2, 3. Uma volta toda tem quantos graus? 360, né? Olha como é fácil de calcular isso. 360 dividido por 90 dá quanto? 360 dividido por 90 vai dar 4 imagens. 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Só que 1 é o objeto menos 1. Então vai ficar o seguinte: um número é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Olha como que dá certo. Aqui é 90 graus. Nesse exemplo é 90 graus. 360 dividido por 90, 4 menos 1, 3 imagens. Ó, 1, 2, 3 imagens. Certo? 1, 2, 3 imagens. Beleza? Isto é para calcular o número de imagens que se formam como o número de imagens que se forma na junção de dois espelhos. Ok? Beleza, galera? Vou salvar aqui. Só de dois Salvo. espelhos? Hã? Só de dois Só pode ser espelhos? feito, só pode ser feito com dois espelhos.
Deixa eu enviar para vocês aí esse arquivo. Ok, tá aí o arquivozinho, que foi da nossa aula de hoje. Pessoal, eu vou colocar agora algumas questões lá no plural, umas duas, três questões. Resolva até o término da aula, tudo bem? Resolva até o término da aula, ok? E aí, amanhã nós vamos fazer as revisões de desenvolvendo habilidades, tá certo? Então, vou colocar lá o arquivo e vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês. Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Se acalme aí. Nossa aula vai até que horas? Até 11h40. Ó, 10h40. 10h40, né? Então, pessoal, vá lá no plural, certo? Tem uma atividade lá para vocês fazerem. Façam lá. São só três atividades. Uma, duas, três questõezinhas, certo? Façam lá. Viu? Qualquer dúvida, eu estou aqui.
Galera, essa questão, a questão 8 que está aí, está errada, tá? Vocês não precisam resolver ela, não. Diante do espelho esférico côncavo, nós não vimos esse assunto, não. Rapaz, calma aí, não faça nada agora, não. Eu vou cancelar isso aí. Foram duas questões que não. Pessoal, então, o seguinte, vocês vão resolver, tá lá, ó, minha turma, primeiro ano. Vocês não vão resolver essa aula da atividade 19 do 8, não. Vocês vão resolver a atividade da aula 19 do 8, ok?
Então, de novo, vocês estão me ouvindo? Viu? Sim. Então, vocês vão resolver, não essa de baixo, que não tem como excluir. Vocês vão resolver a atividade da aula 19/8. 4 conteúdos, 4 questões. Tá certo? Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui.